Certa vez, quando Jesus cruzou o mar da Galileia para chegar até Gerasa, ele se depara com uma cena digna de um filme de terror. Ali estava um homem possuído por espíritos impuros, que vivia num cemitério no meio dos túmulos, ferindo-se com pedras, e ninguém conseguia dominá-lo nem mesmo com uma corrente. Ao avistar Jesus, ele gritou: "Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes." Jesus respondeu-lhe: "Qual é o teu nome?" "Legião é o meu nome, porque somos muitos." Os espíritos malignos então imploraram para que não fossem expulsos do homem. Uma grande horda de porcos estava se alimentando nas redondezas, e os demônios imploraram a Jesus: "Envia-nos para os porcos, a fim de que entremos neles." Antes de continuarmos, quero pedir a ajuda de vocês para se inscrever no canal, curtir e compartilhar com os amigos. Isso nos ajuda bastante. Porque os espíritos malignos pediram a Jesus os porcos. O inicial embate entre Jesus e Satanás culminou na vitória de Jesus sobre as provações, conforme relatado em Mateus 4, versículos 1 a 11. Ele prossegue invadindo e dominando dois dos principais redutos de Satanás: a esfera do mundo espiritual, ao exercer autoridade sobre os espíritos malignos em Mateus 8, versículos 28 a 34, e o domínio da aflição e do pecado, ao curar um paralítico em Mateus 9, versículos 1 a 8. Após a tempestade ser milagrosamente aplacada, Jesus e os seguidores continuam sua jornada pelo mar da Galileia. O próximo episódio concentra-se exclusivamente em Jesus, sem menção aos seguidores, como em Mateus 8, versículos 28 a 34. Ao alcançar o outro lado, na região dos Gadarenos, Jesus encontra dois homens atormentados por espíritos malignos provenientes dos sepulcros. Eles eram tão agressivos que ninguém conseguia atravessar por ali. Exclamaram: "O que tu desejas conosco, Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do tempo determinado?" A uma certa distância, uma vasta manada de porcos pastava. Os espíritos malignos suplicaram a Jesus que, se os expulsasse, os enviasse para a manada de porcos. Ele lhes disse: "Ide." Eles saíram e adentraram nos porcos, e toda a manada precipitou-se ribanceira abaixo para dentro do lago, perecendo nas águas. Os cuidadores dos suínos fugiram, dirigiram-se à cidade e narraram tudo, inclusive sobre os homens atormentados. Então, toda a cidade foi ao encontro de Jesus, e ao vê-lo, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Mateus focaliza nossa atenção ainda mais em Jesus para responder à pergunta exasperada: que tipo de pessoa é esta? O grupo chega à outra margem, na região dos Gadarenos. Jesus está agora na Decápole, um território predominantemente gentílico, o que justifica a presença de porcos, um animal considerado impuro pelos judeus, conforme Levítico 11, versículo 7, e Deuteronômio 14, versículo 8. Também é afirmado que o porco é impuro, pois, embora tenha o casco fendido, não rumina. O termo Gadarenos refere-se tanto à vila de Gadara, situada a cerca de 5 milhas ao sudeste do mar da Galileia, quanto à região ao redor, que provavelmente incluía a pequena vila de Garça, atual Quersa ou Kersey, localizada na margem oriental do mar da Galileia e tradicionalmente considerada o local do exorcismo. Quando Jesus chega à região dos Gadarenos, dois homens afligidos por demônios vindos dos sepulcros o encontram, como registrado em Marcos 5, versículos 1 a 20, e Lucas 8, versículos 26 a 39, que mencionam apenas um homem possuído. Em Marcos 5, versículos 1 a 20, eles alcançam a outra margem do mar, na região dos Gerasenos, e um homem dominado por um espírito impuro encontra Jesus emergindo dos sepulcros. Este homem residia nos sepulcros, e ninguém conseguia subjugar-lhe, mesmo utilizando correntes. Ele frequentemente fora acorrentado pelos pés e algemado, mas rompia as correntes e quebrava as algemas. Ninguém possuía força suficiente para dominá-lo. Noite e dia, entre os sepulcros e nas montanhas, ele gritava e se feria com pedras. Ao avistar Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele, clamando: "O que desejas de mim, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Imploro a Deus que não me atormentes." Pois Jesus estava ordenando ao espírito impuro: "Saia deste homem." Jesus inquiriu-o: "Qual é o teu nome?" Ele respondeu: "Chamo-me Legião, pois somos numerosos." Implorou persistentemente para que não os expulsasse daquela área. Havia uma vasta manada de suínos pastando na colina, e os espíritos malignos suplicaram a Jesus:
Mande-nos para os porcos, para que possamos entrar neles. Jesus concedeu-lhes permissão, e os espíritos impuros saíram e adentraram nos porcos. A manada, com cerca de 2.000 porcos, precipitou-se a toda velocidade pela encosta para dentro do mar, e se afogou. Os guardadores dos porcos fugiram e relataram o ocorrido na cidade e no campo. As pessoas foram verificar o que havia acontecido. Viram o homem que estivera possuído pela legião de demônios, sentado, vestido e em pleno juízo, e ficaram apreensivas. Aqueles que testemunharam tudo contaram aos outros sobre o que ocorreu com o homem atormentado e com os porcos. Começaram então a rogar a Jesus que se retirasse da região deles. Quando Jesus embarcou no barco, o homem que estivera possuído pelos espíritos malignos implorou para permanecer com ele, mas Jesus não consentiu, dizendo-lhe: "Vá para casa, para sua família, e relate como o Senhor agiu em seu favor e demonstrou compaixão por você." O homem partiu e começou a proclamar na Decápole o que Jesus havia realizado por ele, e todos ficaram admirados. Grandes multidões da Galileia, da Decápole, de Jerusalém, da Judeia e da região além do Jordão seguiam Jesus. A situação era perigosa, pois os 2 homens eram tão agressivos que ninguém conseguia atravessar por ali. Eles eram reconhecidos e temidos pelo público em geral. Os espíritos malignos, assim como Satanás, perceberam rapidamente o status de Jesus como Filho de Deus, conforme narrado em Mateus 1, versículos 3 a 6. Este é um título que os discípulos eventualmente adotarão quando desenvolverem uma melhor compreensão de sua singularidade, reconhecendo-o como aquele a quem o Pai revelou ser seu Filho amado, conforme Mateus 16, versículo 16, Mateus 14, versículo 33, Mateus 3, versículo 17 e Mateus 17, versículo 5. Mas, vindo dos espíritos malignos, o uso do título indica o reconhecimento deles de que outro reduto de Satanás, o mundo espiritual, está sendo invadido e dominado. Os espíritos malignos contrastam com os seguidores de Jesus no versículo 27, pois têm ciência da identidade de Jesus. Entretanto, apesar desse discernimento, permanecem rebeldes. Conhecer Jesus, mas repudiá-lo, é demoníaco. A pergunta que os demônios dirigem a Jesus pode ser tanto áspera quanto amena, dependendo do contexto. Em Marcos 1, versículo 24, ela é apresentada de maneira hostil e temerosa. O título Filho de Deus provavelmente deve ser compreendido em sua plenitude. Os espíritos malignos reconhecem Jesus não apenas em termos de seu poder, mas também em relação à sua pessoa. Ele era o Messias, o Filho de Deus. A segunda pergunta indica que as legiões demoníacas enfrentarão tormento e rejeição eternos, como em Judas 6. Ao formular a pergunta, eles reconhecem que Jesus é aquele que realizará esse julgamento no tempo designado, confirmando assim o significado abrangente de Filho de Deus. O fato de Jesus restringir a atividade deles antes do tempo, o termo definido indica que a expulsão de demônios por Jesus era um sinal de que o reino estava se aproximando. Esses espíritos parecem estar plenamente cientes de um período pré-estabelecido para o julgamento das hostes de Satanás. "O que desejas conosco, Filho de Deus?" clamam. "Vieste aqui para nos atormentar antes do tempo." E isso antecipa a chegada do reino, assim como a invasão e conquista dos redutos de Satanás. Apesar de a hora do julgamento final aguardar o retorno de Jesus em glória, como em Mateus 4, versículo 17, e Mateus 12, versículos 28 a 34, os demônios suplicam a Jesus que aceite a proposta deles. Após receber permissão de Jesus, os espíritos deixam os homens e ingressam na manada de porcos. Quando os espíritos entraram na manada, os porcos enlouqueceram e se lançaram de um penhasco no mar da Galileia. Irônica é a situação em que a tentativa dos espíritos malignos de evitar a punição eterna resultou na destruição de seus hospedeiros terrenos. Jesus não tinha motivo para recusar a oferta deles, pois isso servia aos seus objetivos. Primeiramente, resultou na libertação dos homens dos espíritos malignos. Em segundo lugar, os porcos eram criaturas impuras, segundo a tradição judaica, tornando-se um emblema apropriado e um refúgio seguro para os espíritos malignos. Em terceiro lugar, aceitar a proposta deles não alterava o destino final dos demônios no dia do julgamento. Portanto, Jesus aceitou a oferta, uma vez que os demônios estavam essencialmente realizando o trabalho de Jesus por ele. Mais crucial ainda,
Jesus não estava cometendo pecado ao aceitar a sugestão dos demônios. Por outro lado, o encontro de Jesus com Satanás no deserto foi completamente diferente. Se Jesus cedesse aos pedidos de Satanás, seria levado à desobediência. Como resultado, Jesus repreendeu Satanás com as Escrituras e recusou-se a atender às exigências dele. Essa é a principal diferença entre os dois casos. O pedido dos espíritos malignos em Mateus 8 não induziu Jesus ao pecado, enquanto as demandas de Satanás sobre Jesus foram elaboradas para levá-lo à transgressão. Os espíritos malignos imploram para serem enviados a uma manada de porcos próxima, o que não seria uma ideia agradável para os judeus, considerando que porcos e demônios eram vistos como da mesma categoria. Jesus advertiu seus seguidores para não lançarem pérolas aos porcos, conforme Mateus 7, versículo 6. Segundo Pedro, os falsos mestres são pessoas que regressarão à sua natureza pagã, como em 2 Pedro 2, versículo 22. No entanto, na margem leste do Mar da Galileia, uma zona gentílica, essa não era uma manada selvagem, mas sim porcos sendo criados para o mercado. Seus proprietários ficariam devastados se perdessem essa vasta manada, estimada por Marcos em cerca de 2.000 em Marcos 5, versículo 13. O pedido dos demônios para entrar nos porcos tem um propósito adicionalmente mortal. Os espíritos malignos são conhecidos por infligir dano e agonia à criação de Deus, fazendo tudo ao seu alcance para alimentar a hostilidade contra Jesus e sua invasão do reduto de Satanás, como em Mateus 17, versículos 14 a 20. A devastação dos porcos instiga os gentios da área a solicitarem a Jesus que se retire, conforme em Mateus 8, versículo 34. Essa resposta é um comentário lamentável sobre a distorção de seus valores, pois seria esperado que eles se regozijassem com uma conquista sobre os demônios de Satanás. No entanto, como um comentarista afirmou ao longo dos séculos, o mundo tem rejeitado Jesus porque prefere os porcos. Jesus não aniquila os espíritos malignos. Ao contrário, permite que o mal siga seu curso neste mundo até o dia em que tudo será retificado. O desfecho do exorcismo não é mencionado em Mateus, mas Marcos e Lucas observam que o homem geraseno endemoniado suplicou para se unir a Jesus. Entretanto, Jesus o orienta a voltar para casa e relatar à sua família e amigos o quanto Deus realizou por ele, como em Lucas 8, versículos 38 e 39, e Marcos 5, versículos 18 e 19. Ao avistar os discípulos com Jesus, o ex-endemoniado anseia tornar-se como eles, mas Jesus o envia de volta à sua terra natal para testemunhar. Em certo sentido, os 12 seriam pescadores de homens, mas entre o seu próprio povo, esse gentil agora seguidor de Jesus seria mais um pescador de homens. Contudo, à luz dos versículos 33 e 34, a perda da manada se revela um meio de expor os verdadeiros valores das pessoas da área. Optam por porcos em vez de pessoas em detrimento do Salvador, como em Mateus 8, versículo 34. Este versículo evidencia o caráter pecaminoso da humanidade. Jesus acabara de expulsar espíritos malignos de 2 homens, enviando-os para uma manada de porcos que se precipitou em direção a um precipício e para dentro do mar, onde se afogaram. Ao relatarem o ocorrido aos habitantes da cidade próxima, toda a comunidade ficou enfurecida com o Salvador. O principal problema deles era a possível queda na economia e a perda de negócios. Estavam mais preocupados com seu bem-estar econômico do que com sua saúde espiritual. Quando avistaram Jesus se aproximando da cidade, instaram-no a retirar-se. Infelizmente, somos responsáveis pelo mesmo equívoco. Acostumamo-nos a conviver com o erro e resistimos a ponderar sobre Deus, removendo-o, especialmente se isso implica na renúncia de prazeres percebidos ou renda. No entanto, apegar-se ao pecado é uma das coisas mais prejudiciais que podemos fazer. O desfecho desta narrativa é significativo em seu completo sentido, mostrando mais uma vez que o ministério de Jesus não se limita apenas aos judeus. Além disso, prenuncia a missão aos gentios, evidenciando que a oposição a Jesus não é exclusivamente judaica. Nesse contexto, confirma que os opositores em Mateus não são escolhidos com base na raça, mas conforme sua resposta a Jesus. Refletir sobre nossa propensão ao pecado e a resistência em permitir que Deus o remova
especialmente quando isso implica na perda de prazeres ou renda, está profundamente fundamentado nas Escrituras. A Bíblia frequentemente aborda o conflito entre os desejos terrenos e a obediência a Deus. Em Mateus 6, versículos 19 a 24, Jesus fala sobre a impossibilidade de servir a dois senhores, enfatizando que não podemos servir tanto a Deus quanto às riquezas. Este ensinamento destaca a ideia de que a lealdade ao pecado e a busca por ganhos materiais podem nos afastar de Deus. A história dos Gadarenos, onde os habitantes preferem sua economia baseada em porcos, retrata vividamente esse dilema. A história de Jesus ilustra um padrão constante nas Escrituras, onde as pessoas frequentemente optam por interesses terrenos em detrimento do que é espiritualmente correto. Em Romanos 12, versículos 1 e 2, Paulo instiga os seguidores de Cristo a não se conformarem com os padrões deste mundo, mas a se renovarem pela transformação de suas mentes, permitindo discernir a vontade de Deus. Isso sugere que a resistência ao pecado e a transformação espiritual são elementos fundamentais para a fé cristã. O ministério de Jesus, que se estende aos não-judeus, é um tema central no Novo Testamento. Efésios 2, versículos 11 a 18, discute como Cristo removeu a barreira entre judeus e não-judeus, formando em si mesmo um novo povo. Essa inclusão dos não-judeus na promessa de salvação reflete a universalidade do amor e da misericórdia de Deus. Isso reforça a ideia de que a oposição a Jesus e sua mensagem não está fundamentada na etnia ou origem cultural, mas na disposição do coração em responder a ele. Em Mateus, também é evidente que a resistência a Jesus transcende barreiras raciais e culturais. Nos Atos dos Apóstolos, testemunhamos o Evangelho se difundindo além das fronteiras judaicas, alcançando diversas culturas e povos. Em Atos 10, por exemplo, Pedro tem uma visão que o leva a compreender que o Evangelho é destinado a todos, não exclusivamente aos judeus. Isso revela que a mensagem de Jesus chama todas as pessoas, independentemente de sua origem, a se arrependerem e a se voltarem para Deus. Portanto, o episódio dos Gadarenos e as lições subsequentes ressaltam um princípio fundamental do cristianismo. A salvação e a verdade de Deus estão acessíveis a todos, sendo o verdadeiro obstáculo a relutância humana em abandonar o pecado e seguir a Cristo. Essa verdade desafia os seguidores de Cristo a examinarem suas próprias vidas, prioridades e lealdades, alinhando-as com os ensinamentos e o exemplo de Jesus. O que você achou deste vídeo? Comente abaixo e inscreva-se no canal. Sinta-se à vontade também para assistir mais vídeos do canal. Deus te abençoe. Amém.